Estamos de volta com Manhã da Piedade e agora chegou a hora do nosso momento de reflexão. Hoje nós vamos ler e meditar o Salmo 34 e ele diz assim: Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. No Senhor se glorie minha alma, ouçam os humildes e alegrem-se. Engrandecei comigo o Senhor e exaltemos todos juntos o seu nome. Busquei o Senhor e ele respondeu-me, e de todos os meus temores me livrou. Olhai para ele e vos tornareis iluminados, e vossas faces não se cobrirão de vergonha. Este pobre clamou o Senhor e ele o ouviu, e de todas as tribulações o libertou. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem nele confia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ricos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor não sentirão falta de nada. Vinde, meus filhos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é dado deseja a vida e anseia por longos dias para gozar a felicidade. Preserva a tua língua do mal e os teus lábios para que não lhe falem mentiras. Desvia-te do mal e faz o bem. Procura a paz e vai ao seu encalço. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor, porém, se volta contra os que fazem o mal, para cancelar da terra a lembrança deles. Os justos clamaram ao Senhor e ele ouviu, e de todas as tribulações os libertou. O Senhor está perto dos que têm o coração ferido e salva os de espírito quebrantado. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor os livrará. O Senhor cuida de todos os seus ossos, nenhum deles se quebrará. A maldade matará o pecador e serão punidos os que odeiam os justos. O Senhor resgatará a vida dos seus servos e todos os que nele esperam não serão punidos. Ah, gente, que coisa mais linda esse salmo, grandão e tão rico, tão rico. Esse salmo vai falar das promessas do nosso Deus. Ele nunca vai fazer uma promessa que não vai se cumprir. E isso a gente precisa ter muita tranquilidade no nosso coração quando a gente fala isso. Deus é um Deus de promessas e que cumpre as suas promessas. A primeira promessa a gente encontra no versículo 7. Ele fala assim, este pobre clamou o Senhor e ele o ouviu e de todas as tribulações libertou. Então, o Senhor não só ouve, como liberta dos temores, dos medos. A primeira promessa que a gente vê nesse salmo é o livramento do medo, da angústia. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aí ele fala do livramento do medo, o livramento da angústia. Ele fala, o pobre pediu socorro, o Senhor ouviu. Então, a promessa de escutar na hora da angústia e de libertar de todas as tribulações. Então, o Senhor escuta e o Senhor liberta. Terceira promessa, a gente vê no versículo, mesma continuação do versículo, ele fala, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra, o salva. E é tão interessante porque a palavra fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Todas as vezes que a gente fica atribulado e preocupado, a gente lembra que o Senhor envia os seus anjos para cuidar de nós. E a gente precisa ter essa certeza. Quando a gente nasce, sempre vai vir um anjo para ficar conosco. O Senhor envia os anjos para cuidar de nós. E ele vai falando de toda as promessas que ele traz para nós. Ele fala assim, temei ao Senhor, pois nada falta aos que o temem. O temer o Senhor não é ter medo, mas ter uma reverência. Quando a gente tem reverência de saber quem Ele é e o que Ele faz,
o Senhor Deus poderoso, Criador de todas as coisas. É o temor nessa sensação e nessa posição de reverenciar aquele que tudo fez, aquele que é o dono de todas as coisas. Ele fala assim no versículo 14, preserva a tua língua do mal e os teus lábios que falem mentira, desvia-te do mal e faz o bem. Aqui o Senhor está dando um conselho, o salmista fala assim, preserva a sua língua do mal, preserva a sua língua do mal. É isso que nós somos convidados. Outra promessa que ele traz é a promessa de provisão. E ele fala no versículo 10 assim, nada falta àqueles que buscam o Senhor. Então, quando você respeita e quando você teme, nada falta quem o respeita. Isso é uma promessa do Senhor, porque quando a gente tem temor a Ele, a provisão vem. A provisão para nós é o essencial. E Ele fala que nada faltará. Nada é nada. Nada. E muitas vezes nada é tudo. Então, se nada faltará é porque teremos tudo. A outra promessa que Ele nos dá é uma promessa de vida abundante. Existe alguém que deseja e anseia por uma longa vida, longos dias para saborear o bem e a longevidade. Não é só a quantidade de anos, não é só ficar velho, mas a longevidade é qualidade de vida que o Senhor nos pede aqui no Salmo. Ele fala, vai ter vida em abundância, quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui ele fala, essa vida em abundância é uma qualidade. Outra promessa que ele nos fala é de ouvir a nossa súplica. Aqui no Salmo ele fala, os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Tem até uma música que fala isso, quando fala, Senhor, eu sei que os teus olhos bem atentos permanecem em mim e os seus ouvidos estão abertos para ouvir o meu clamor. Outra promessa que esse Salmo traz para nós é uma promessa de conforto, da presença do Espírito Santo. Ele nos garante, o Senhor está perto de quem tem o coração ferido, de quem tem o coração quebrantado e salva o ânimo dos abatidos. São 7 promessas que o Senhor nos dá nesse Salmo. Livramento do medo, livramento da angústia, os anjos acampados ao nosso redor, a provisão para todas as coisas, uma vida em abundância, a promessa que Ele vai ouvir a nossa súplica e a promessa do conforto com a presença dEle através do Espírito Santo. E é a coisa mais linda no Salmo que ele fala, o último versículo, o Senhor resgatará a vida dos seus servos, todos os que nele esperam não serão punidos. É interessante porque ele poderia falar que o Senhor resgata a vida dos seus filhos, mas não. Ele fala que o Senhor resgata a vida dos seus servos, aquele que o serve. Se você ainda não serve o Senhor, hoje é dia de você se colocar em posição de serviço e dizer para o Senhor, assim como Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça, Senhor, em mim, segundo a tua vontade. E aí sim, permitir que Ele faça na sua vida aquilo que Ele tem para você. Hoje os pedidos de oração que nós temos é o pedido que está no seu coração. Qual é o pedido que você tem para o Senhor? Qual é o seu clamor e qual é a sua súplica? Nesse momento você vai colocar aquilo que vem para você e a gente vai rezar junto. Senhor, todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, cada pedido, cada preocupação, cada dor, cada súplica, esse salmo de hoje o Senhor fala que os seus ouvidos estão atentos ouvindo o nosso clamor. Nós cremos, Senhor, e confiamos que o Senhor nos ouve e que no momento certo o Senhor vai agir. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito, o Seu amor e o Seu cuidado, para que dessa forma possamos confiar cegamente em Ti, sabendo que é do Senhor que vem todas as coisas. Amém? Amém! E assim a gente chega ao final de mais um programa. Muito obrigada pela sua companhia no dia de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Acompanhe os bastidores do nosso programa pelo Instagram, @Manhã da Piedade. Quer assistir ou rever algum programa? Basta acessar o YouTube da TV Horizonte. Mande suas dúvidas, sugestões e seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp. O número é 31996428473. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Tchau. Mãe da piedade, colo de bondade,
que acolheu Jesus. Quem chora na escuridão da vida espera a mãe que